Olá, alunos! Vamos prosseguir com o nosso conteúdo de algoritmos numéricos e hoje nós vamos entrar num tópico novo, que é chamado de interpolação. Tá? Vamos fazer algo completamente diferente do que nós vínhamos fazendo antes, que era resolução de sistemas lineares, mas que, dependendo de como nós decidirmos resolver o problema de interpolação, a gente pode acabar caindo num problema de sistemas lineares, tá? Mas primeiro vamos entender o conceito do que é a interpolação, para que ela serve, o que ela faz pela gente, tá? Então, para isso, vamos lembrar de uma grandeza, de uma tabelinha que nós conhecemos lá desde o ensino médio, talvez o ensino fundamental, dependendo de como foi, né, o ensino de vocês. Tá? Então, que são a tabela de seno e cosseno. Então, nós sabemos, esses daqui são os valores comuns, mais conhecidos, né, de seno e cosseno, que a gente não precisa necessariamente calcular para obter, porque já existe uma formulinha, uma decorebazinha de como são esses valores. Então, pensando os ângulos em graus, aí nós temos os graus de 0, 30, 45, 60 e 90. Aí nós temos seno e cosseno. Aí o seno de 0 é 0 e o seno de 90 é 1. O cosseno de 0 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Aí a gente vai do seno de 0 até o seno de 90, a gente vai 1, 2 e 3 são os numeradores. Aí a gente põe raiz quadrada em cada um deles. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 fica raiz quadrada de 2, e raiz quadrada de 3 fica raiz quadrada de 3, e depois divide todo mundo por 2. Aí temos esses valores, que aí o seno de 30 é meio, o seno de 40 é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E no cosseno é a mesma coisa, só que a gente, ao invés de fazer 1, 2, 3, a gente vai fazer 3, 2, 1, então a tabela vai ficar meio que invertida, né? A do seno é a mesma coisa que a do seno, só que invertida, que faz sentido com a grandeza física, né? A grandeza matemática, melhor dizendo, que é o seno e o cosseno. E com isso dá para calcular a tangente também, que é seno sobre cosseno. É só dividir um pelo outro que a gente consegue chegar nesses valores. Certo? Então, tudo bem. Isso, durante o ensino médio, o ensino fundamental, isso foi suficiente para a gente calcular, né, os problemas que nós tínhamos, porque, por coincidência ou por vontade didática, os ângulos eram ângulos de 0, 30, 45, 60 ou 90. Ou outros ângulos, né, mais conhecidos, como 180, 270 e 360. Tá? Mas os problemas do mundo real nem sempre caem nesses ângulos bonitinhos. Vai ter problema de mundo real que vai precisar de ângulos que são quebrados, né? E aí, como que a gente vai calcular isso? Como que a gente vai obter esses valores? Ah, professor, é só pegar a calculadora e calcular. Sim, é só pegar a calculadora e calcular. Então, se eu precisar do seno de 13, então, seno de 13. Ah lá, deu 0,2249. Certo, isso mesmo. Então, esse é o seno de 13. Mas e, por acaso, se eu não tiver uma calculadora? Ou quando eu não tinha uma calculadora? Como que se fazia isso? Tá? Ou então, mais ainda, quando essa grandeza matemática, a gente não tem o domínio dela ao ponto de saber calcular cada valorzinho dela. A gente tem esses valores aqui e só. Imagina que a gente está explorando uma grandeza matemática ou uma grandeza física nova em que a gente não sabe todos os valores, a gente sabe esses. E a gente precisa obter os outros. Por exemplo, eu preciso obter qual é o seno de 13 graus. E aí, como que eu calculo? No nosso caso, a gente tem calculadoras que
que calculam o seno para gente. Mas antigamente, lá, sei lá, décadas atrás, quando calculadora não era algo comum e acessível como é hoje em dia, principalmente calculadora científica, vamos dizer assim, né? Pode ser até que era comum ter calculadora de 4 operações, né? Calculadora de farmácia, de padaria. Mas não uma calculadora científica, que calcula seno e cosseno, por exemplo. E aí, como que a pessoa fazia? Imagina alguém que entrou num curso de matemática, de engenharia, e não existe calculadora científica, só calculadora de padaria. E ele tem que, num problema lá de cálculo, calcular o seno de 13. E aí, como que ele faz? Ele reclama com o professor que ele não consegue calcular seno de 13? Ele poderia fazer isso, mas ele não seria bem visto, porque existe forma de calcular isso. Calcular de forma aproximada. E uma aproximação é bem melhor do que você não ter o resultado. A gente já viu isso lá nos sistemas lineares. Então, o que era utilizado para aproximar isso daí? Nós utilizávamos a interpolação. Como eu sei o valor de 0 e eu sei o valor de 30, eu consigo interpolar qual é o valor de 13 aqui. Eu consigo calcular uma interpolação para, a partir desses dois valores, obter o valor de 13. Certo? Então, né? A gente utiliza isso não só para essas grandezas, mas também para outras grandezas que a gente não sabe qual é a equação do cálculo delas. Por exemplo, imagina que eu tirei uma foto, né? Eu tenho aqui uma imagem. Vou pegar até uma... Eu tinha que ter feito o diferente aqui. Quer ver? Pegar até uma outra corzinha aqui para o nosso desenho ficar mais bonito. Então, ó, como sempre, os meus desenhos fantásticos. Gabriel morreria de inveja. Então, ó, tem até o sol brilhando aqui. E vamos supor que eu tiro a foto, dessa paisagem aqui. Então, imagine que eu tirei a foto com este enquadramento aqui, ó. Tá? Eu tirei esta foto. Usando uma máquina fotográfica digital, que hoje em dia é a maioria, né? Dificilmente alguém tem uma máquina fotográfica que não seja digital hoje em dia. Antigamente isso já foi novidade, mas hoje em dia isso é lugar comum. E imagina que eu quero dar um zoom em alguma parte dessa. Tá? Então eu quero, por exemplo, dar um zoom aqui assim, ó. Então eu vou pegar isso daqui e dar um zoom nessa parte. Então, eu vou ter esta parte aqui ampliada. Assim. Então, esta é a ampliação daquele trecho da imagem. Eu dei um zoom aqui e vi essa informação toda que estava lá. Mas vocês já se perguntaram como que isso é feito?
Isso, nas máquinas fotográficas digitais, pode ser feito de duas formas. Pode ser feito como um zoom óptico ou com um zoom digital. O zoom óptico usa o conjunto de lentes que estão na frente da câmera para ampliar a imagem, dar a impressão que nós estamos mais próximos da imagem do que nós realmente estamos. Por isso, algumas máquinas fotográficas têm aquelas lentes gigantes, bem compridas, para conseguir dar um zoom muito grande. Tá? Aquelas máquinas fotográficas profissionais de quem, por exemplo, sei lá, fotografa esporte, né? Que ele não pode estar próximo do cara, senão ele atrapalha o jogo, atrapalha a corrida, atrapalha alguma coisa, pode se acidentar. Então ele tem que ficar a uma certa distância, mas ele quer tirar uma foto de como se ele estivesse próximo. Imagina na Fórmula 1, ele quer estar lá na lateral da pista, mas tirando foto como se ele tivesse colado no piloto. Né? Tirar uma foto dele, do rosto do piloto, do capacete dele. Então, ele utiliza o zoom óptico, porque é um zoom de mais qualidade, né? Então ele vai preferir esse. Só que ele tem alguns problemas. Além de do equipamento ser grande, né? Ser volumoso, não é muito prático. Aquilo é caro, principalmente para ser de qualidade. Para ser de qualidade, aquilo é caro. Lentes são coisas muito caras. Quem já brincou de tirar foto profissional já deve ter percebido o quão caro são essas lentes. Então, o zoom óptico é uma opção, só que é uma opção para quem tem dinheiro e quem tem como transportar aquele trambolho. E a outra opção é o zoom digital, que, sim, algumas pessoas, principalmente no início do surgimento das máquinas fotográficas digitais, tinha muita gente que torcia o nariz, falava, zoom digital é horrível, tem que ser o zoom óptico. Sim, comparando os dois, o zoom óptico é bem melhor. Mas, quando você não tem o zoom óptico, o zoom digital é uma opção. Ele tem uma perda? Sim, ele pode ter uma perda. Mas, quando você precisa e não tem outra opção, ele está ali, acessível. E o que que esse tal desse zoom óptico? A questão é o seguinte, quando eu tiro uma imagem desse tamanho, né, desse enquadramento, eu vou ter uma certa quantidade de dados nessa porção aqui. Então vamos supor que eu tenha, no início, eu tenha 100 colunas por 100 linhas aqui. É a quantidade de informação que eu tenho aqui. Que isso é refletido naqueles megapixels que uma imagem tem. Então quando eu tirei essa foto, eu tirei com X megapixels, tá? Então eu tinha, sei lá, alguns 1000 pixels aqui, alguns 1000 pixels aqui. Mas esse trechinho da imagem tinha 100%, que é o trecho que eu quero dar zoom, que eu quero ampliar. Só que se eu botar 100% numa tela, no meu monitor gigante, cada pixel desse vai ficar enorme. E isso não é dar um zoom, isso é só ampliar, eu vou ver o pixel gigante na minha tela. Isso não é vantajoso. Então o que que eu faço? Eu pego, imagina, supõe, tá, que eu estou dividindo em 100 aqui, tá? Não vou dividir em 100 porque eu não consigo. Tá? Então imagina aqui. Então imagina que se eu fosse ampliar essa imagem, por exemplo, essa fruta, ela ia ficar aqui, ó. Esses 4 carinhas aqui ia ser um pixel, que ia ser essa fruta, tá? Que tá lá na árvore. Só que eu não quero isso, porque senão minha fruta, por exemplo, vai ficar quadrada, tá? Não é isso que eu quero. Eu quero ampliar, mas eu quero ter mais informação. Então eu quero fazer de um jeito que eu consiga representar aqui a fruta, tá? E aqui tenha a impressão de que é uma outra coisa da fruta, que não seja a cópia do pixel do lado, senão vai ficar um pixel gigante. E assim por diante. E isso transicionando para o que é, por exemplo, a árvore aqui, sei lá, o verde da folha, tá? Então imagina que aqui é verde,
tá? Aqui é o verde da folha. E aqui era o laranja da fruta. E aqui eu iria transicionar, tá? Então eu teria um outro pixel aqui que seria a transição entre o laranja e o verde, tá? Seria algo assim, ó. Aqui laranja com verde junto aqui, seja lá qual cor é essa. Só que ainda está muito ruim, o pixel está muito grande. Como que eu faço para dar esse zoom digital, para dar essa melhorada? Eu vou pegar, por exemplo, este ponto que eu tenho informação, que é o laranja. Esse ponto que eu tenho a informação, que é o verde. E este ponto que eu tenho a informação, esse aqui, que é essa transição do laranja para o verde. E baseado nessas informações, eu vou criar, por exemplo, esta informação, que aí a minha transição da fruta para o verde da folha vai ficar mais natural. E com isso, eu preencho os espaços que eu não tinha. Por exemplo, se eu tinha um trecho de 100 por 100 e eu quero colocar ele no tamanho de 200 por 200, esse espaço intermediário que eu iria duplicar o pixel aqui e fazer o pixel ficar gigante e ia ficar feio, ao invés de duplicar, eu faço uma transição dele. Né? Eu faço uma transição mais suave e com isso eu preencho esses valores. Isso é bem similar com o que a gente faz aqui. É como se aqui eu tenho um valor que, sei lá, é o meio, no lado eu tenho um outro valor que é o 30 e eu quero preencher o intermediário, que seria o 13. E eu acho um valor e eu preencho. Isso daqui é exatamente o caso em que eu tenho uma tabela de valores de uma grandeza matemática ou física que eu não tenho uma fórmula para calcular o valor intermediário. Aí o que eu faço? Eu interpolo. Eu faço uma transição suave entre esses dois valores para preencher o valor intermediário. É isso que a gente faz. Tá? Então, a interpolação ela é utilizada, por exemplo, no zoom digital. Ela também é utilizada numa outra coisa para quem joga videogame ou jogos eletrônicos e vai nas configurações, também tem uma coisa lá, que é o chamado anti-aliasing, que é para melhorar, justamente para não ter esses pixels grandes visíveis na tela quando você está jogando, dando zoom num jogo em um determinado momento. Então, isso daqui são alguns exemplos de onde é utilizado a interpolação. Beleza? Então tá, qual é a ideia da interpolação então? A ideia é o seguinte. Imagina-se que nós temos uma função que tem um determinado comportamento. Só que eu não conheço esse comportamento. Tá? Essa daqui é a minha f de x. Mas eu não conheço qual é a fórmula de g de x. O que eu conheço dela são só os valores dela em alguns pontos. Eu sei aqui x0, x1, x2, x3, x4 e assim por diante até um xn. Tá? Eu sei os valores dessa grandeza nestes pontos. Da mesma forma que, por exemplo, eu conhecia seno, não sei qual é a fórmula de calcular seno, mas eu sei o seno em 0, 30, 45, 60, 90 e assim por diante. Tá? Então eu sei esses valores. Sei todos esses valorezinhos aqui. Qual é quanto que ele vale. Como que eu obtive isso? Eu posso ter obtido de várias formas diferentes.
Mas eu descobri esses valores. E eu quero ter uma forma de calcular ou de aproximar os valores intermediários desses caras. Eu quero ser capaz de obter um valor no meio aqui. Aí como que eu faço? A interpolação propõe um jeito de fazer isso. Qual é a ideia? Eu não sei f de x. Mas o que eu posso fazer é tentar descobrir uma outra função que eu garanta que ela vai fazer algo desse tipo aqui, ó. Uma função que seja um g de x. Então, eu vou descobrir uma g de x que garantidamente passa pelos mesmos pontos que eu conheço da f de x. Então eu garanto que pelo menos em x0, x1, x2, x3, x4 até xn, a g de x é igual a f de x. Pelo menos nesses pontos. Nos outros pontos, eu não consigo garantir. Tá? Se eu souber mais pontos, aí eu consigo garantir mais coisas. Mas não sabendo, isso é o melhor que eu consigo fazer. E quando eu precisar de uma avaliação num ponto aqui, ó, eu preciso do f de a. Como eu não sei qual é a função f, eu não vou ter como descobrir o f de a. Mas a partir do momento que eu sei quem é g de x, eu consigo calcular o g de a, que o g de a vai servir como uma aproximação para o f de a. Tá? Essa é a ideia. Então, eu vou ter uma f que eu sei alguns valores dela e eu quero obter outros valores, só que eu não tenho a expressão de f. Então, eu obtenho g e esse g eu utilizo como uma aproximação de f, desde que g passe exatamente pelos pontos que eu conheço da f. Aí esse g vai servir para mim como uma aproximação. Nesse caso, g de x é chamado a minha função interpoladora. Então, eu vou obter a função que interpola a minha f. E f é quem eu estava tentando descobrir. Tá? O que eu preciso garantir para que g seja uma função interpoladora? Eu tenho que garantir isso daqui, ó, que f de x0 seja igual a g de x0. F de x1 seja igual a g de x1. E assim por diante, até f de xn seja igual a g de xn. Tá? Isso é o que eu preciso obter. Aí, eu preciso também descrever qual é a forma dessa g que eu quero. Porque aqui, função g, eu posso ter, sei lá, infinitas, talvez, funções diferentes. Tá? Mas eu tenho que definir um tipo de função que eu quero que atenda essa minha necessidade. Então, o que eu posso fazer? A forma mais simples, a função que a gente tem mais facilidade de manipular, né, a categoria de funções, seriam polinômios. Então, eu posso tentar descrever g como um polinômio. Aí, além de ser uma função interpoladora, ela se torna um polinômio interpolador. Se eu decidir que a função que vai interpolar é um polinômio. Com isso, eu posso definir a minha
a minha função g como sendo um g de x, certo? Que aí vai ser a mais bx ao quadrado mais cx ao cubo mais tal, até, sei lá, mais zx elevado a n. Então, esse vai ser o meu polinômio. E ele tem que atender essas características. Será que isso é suficiente para eu descobrir qual que é a minha função? Vamos fazer um teste? Então, vamos pegar... Deixa eu pegar aqui mais uma folhinha. E deixa eu pegar um exemplo. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, x, f de x. Eu não sei a expressão de f de x, mas eu sei que quando x é menos 1, o f é 4. Quando x é 0, o f é 1. E quando x é 2, o f é menos 1. Eu sei essas coisas. Tá? E aí? O que eu vou fazer? Eu tenho 3 pontos. Certo? Então, o que eu vou descobrir? Eu preciso descobrir uma g de x que o g de x0 seja igual o f de x0. O g de x1 seja igual o f de x1. E o g de x2 seja igual o f de x2. É isso que eu preciso saber. Tá? E eu tenho aqui, ó, esse daqui é o meu x0, esse é o x1 e esse é o x2. E esse é o f de x0, f de x1 e f de x2. Certo? Isso que eu tenho que obter. E eu preciso saber qual vai ser o meu g de x. Certo? Quem é o meu g de x? Então, eu vou fazer o meu g de x ele vai ser um polinômio. Então, ele vai ser a mais x ao b vezes x mais cx ao quadrado. Tá? Esses são os valores que eu posso colocar aqui. Então, beleza. Primeira perguntinha. Por que eu escrevi aqui um polinômio? Sim, um polinômio eu já expliquei, mas por que um polinômio de grau 2? Essa pergunta, isso tem a ver com a geometria analítica. Com 2 pontos. Que polinômio, sim, que função eu consigo traçar passando por 2 pontos? Eu consigo traçar uma reta. E com 3 pontos, que função eu consigo traçar? Eu consigo traçar uma parábola aqui, passando por 3 pontos. Né? E assim por diante. Por 4 pontos, eu tenho uma outra função. Isso tem a ver com o grau do polinômio que eu consigo definir. Então, se eu tiver 2 pontos, eu traço uma reta. Uma reta é um polinômio de grau 1. Com 3 pontos, eu consigo traçar uma parábola, que é um polinômio de grau 2. E assim por diante. Então, qual é o grau desse polinômio aqui? Vai ser definido pela quantidade de pontos que eu tenho disponível. Quando eu tenho 3 pontos disponíveis, eu vou traçar um polinômio de grau 2. Tá? Então, com isso, eu consigo escrever uma expressão para isso daqui. Eu vou pegar, ó, esse g de x e aplicar a x0 e igualar com f de x0. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, vai ser
A mais B vezes X mais B vezes X. Quanto que é X? Menos 1. Mais C vezes X ao quadrado. X é menos 1 ao quadrado vezes 1. Isso tem que ser igual a f de x4. F de x0, que é 4. Tá? Aí agora essa mesma expressão aplicada a x1. Então vai ser A mais B vezes 0 mais C vezes 0 ao quadrado, que é 0. Isso tem que ser igual a f de x1, que é 1. Aí agora para x2. A mais B vezes x, que é menos 1. Não, x2 é 2. Mais C vezes x ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Isso tem que ser igual ao f de x2, que é menos 1. O que nós temos aqui? Nós temos um sistema linear. A menos B mais C igual a 4. A igual a 1. A mais 2B mais 4C igual a menos 1. E as variáveis que eu tenho aqui para descobrir nesse sistema linear são A, B e C. Resolvendo esse sistema linear, a gente descobre quem é A, B e C. E com isso, tá, eu não vou resolver o sistema linear aqui com vocês, nós já vimos isso no tópico passado, vocês conseguem resolver se quiser. Mas eu vou falar aqui, ó, que o A é igual a 1, o B é igual a menos 7 terços e o C é igual a 2 terços. Então, quando eu descobrir A, B e C, eu consigo voltar aqui e falar que o meu g de x ele é igual a 1 menos 7x sobre 3 mais 2x ao quadrado sobre 3. E este é o meu polinômio interpolador. Então, isso significa que, resolvendo um sistema linear, eu consigo descobrir qual é o polinômio interpolador, que interpola uma determinada função. E para que eu preciso disso? Normalmente eu preciso da interpolação para eu descobrir o valor de f de x num ponto x que eu não tenho antes. Então imagina que eu quero descobrir quanto que é o f de 1, que eu não tenho. Eu tenho x igual a menos 1, 0 e 2. O 1 eu não tenho, e eu preciso do 1. Tudo bem. Eu preciso obter o f de 1, só que eu vou aproximar pelo g de 1. Quanto que vai ser o g de 1? Ó, o g de 1 vai ser 1 menos 7 vezes 1 sobre 3, mais 2 vezes 1 sobre 3. Então, isso vai dar 1 menos 7 terços, mais 2 terços. Então, vai dar 1 menos 5 terços, que é 3 menos 5 sobre 3, que vai dar menos 2 terços. Então, f de 1, que é aproximadamente g de 1, isso vai dar menos 2 terços. Então, com isso, eu consigo calcular o valor da minha função num ponto que eu ainda não soubesse. Tá? Aí agora algumas convençõezinhas que a gente precisa falar. Quando a gente está definindo uma função de interpolação através de um polinômio, né, utilizando um polinômio, eu posso chamar essa função, ao invés de chamar de g, eu posso chamá-la de uma função p, né, p de polinômio, e explicitar qual é o grau. Então, um p2 de x
é o nosso gx aqui, porque ele é um polinômio de grau até 2. O maior grau que eu tenho da minha função, lá do meu polinômio, é 2. Então ele é um P2. Eu poderia ter um P1 se eu utilizasse um polinômio de grau 1, se eu tivesse só 2 pontos para utilizar e gerar o meu polinômio. E grau 3, grau 4 e assim por diante. Tá? Então, na minha interpolação, então eu sempre vou ter, assim, ó, tendo n mais 1 pontos, eu consigo gerar um polinômio interpolador de grau n, denominado Pn de x, que é a expressão lá que nós temos do nosso polinômio, certo? Então, nós conseguimos gerar isso dessa forma utilizando um sistema linear. Só que essa não é a única forma de fazer isso. Nós temos outras formas de fazer esse cálculo. Mas se quisermos, podemos calcular utilizando apenas o sistema linear. Certo? Então, que outra forma nós podemos utilizar para fazer esse cálculo? Tá? Vamos ver aqui. Nós vamos estudar nessa disciplina duas formas de calcular o polinômio, que não seja essa que a gente acabou de ver, que é de resolver utilizando o sistema linear. A primeira forma que nós vamos ver é a forma de Lagrange. Tá? Primeira forma de resolver um sistema linear, ou a interpolação sem precisar resolver o sistema linear. Tá? Então, recapitulando, como que a gente vai ter que fazer isso daqui? A gente sabe que o polinômio de grau n de x e, seja lá o grau n que eu tiver, ele vai ter que ser igual ao f de xi para todo i de 0 para todo i de 0 até n. Porque se eu estou gerando um polinômio de grau n, eu tenho n mais 1 pontos. Então, eu vou do 0 até o n. Então, para o x0, o polinômio de grau n avaliado no x0 tem que ser igual ao f de x0. O polinômio de grau n avaliado no x1 tem que ser igual ao f de x1. E assim por diante. Essa é a regra normal. Todo polinômio de interpolação tem que obedecer isso daqui. Não há nada novo por enquanto. O que há de novo é daqui em diante. Que eu vou escrever o meu polinômio de grau n de x como sendo desse jeito aqui, ó, y0 L0 de x mais y1 L1 de x mais, e assim por diante, até o yn ln de x. Inclusive, se eu quiser, eu posso escrever
essa expressão como um somatório. Então, ó, o Pn de x é o y i L i... Ai, desculpa. Eu esqueci de colocar o somatório, né? Então, Pn de x é o somatório de y i L i de x, com i indo de 0 até n. Então, eu vou somar todos esses caras. Tá? E agora, eu meio que dividi o meu problema em vários problemas, tá? Para tentar resolver ele de forma mais fácil. Eu tenho o y0, o y1, y2 e yn, até, né, o grau que eu preciso. E o polinômio em si, ele vai estar representado aqui, nesses L0 de x, L1 de x, L2 de x até Ln de x. Mas fazendo assim, eu defino como que tem que ser o comportamento desses polinômios. Por exemplo, para que essa regrinha funcione, o Pn de x0 tem que ser igual ao f de x0. Quem é f de x0? É o y0. Então, quando eu botar x0 aqui, o que tem que acontecer? O meu resultado tem que ser y0. Deixa eu escrever aqui embaixo para tentar ficar mais claro. Então, assim, ó, para x igual a x0. O que vai acontecer? Quando eu colocar x igual a x0, eu tenho que colocar, ó, vai ser Pn de x0. Tem que ser igual a y0, L0 de x0, mais y1, L1 de x0, mais, assim por diante, até yn, Ln de x0. E segundo essa regrinha aqui, essa de cima, o Pn de um xi tem que ser igual ao f de xi. Então, o Pn do x0 tem que ser igual ao f de x0. E f de x0... Deixa eu reescrever aqui, ó. É y0, L0 de x0, mais y1, L1 de x0, mais yn, Ln de x0. Isso tem que ser igual a f de x0, que é y0. Tá? Então, ó, eu tenho y0 aqui e y0 aqui. Então, eu tenho que fazer com que esses L's de x tenham um determinado valor, de tal forma que o que sobra é o y0. A forma mais simples, mais óbvia do comportamento desses L's é o seguinte: como eu quero que seja y0, então isso daqui, esse cara tem que de alguma forma virar 1. Esse daqui tem que de alguma forma virar 0. Esse daqui tem que de alguma forma virar 0 e assim por diante. Ok, com esse igual a 1, y0 vezes 1 dá y0. y1 vezes 0 dá 0, y2 vezes 0 dá 0 e assim por diante. Então só vai sobrar y0, certo? E vamos seguir, ó. E para x igual a x1, como é que isso vai acontecer? Então vai ter, ó, que o Pn de x1 agora vai ter que ser igual a y0, L0 de x1 mais y1, L1 de x1 mais, assim por diante, até yn, Ln de x1. Isso tem que ser o f de x1, que é y1.
E qual vai ter que ser o comportamento desse tal de L? Esse comportamento de L vai ter que ser, ó, só pode sobrar Y1. Então, esse daqui é o único que não vai poder zerar. Ele vai ser 1. Os outros, esse daqui tem que ir para 0, os outros para 0 e esse para 0. E assim por diante. Até o x sendo igual ao xn. Que nesse xn, ó, o Pn de xn vai ser y0, L0 de xn mais y1, L1 de xn mais, assim por diante, yn, ln de xn. Isso tem que ser igual ao f de xn, que é o yn. Então, para sobrar yn, esse cara não pode zerar. Esse daqui tem que ser 1. E os outros tem que zerar. Certo? Então, esse é o comportamento que a gente precisa ter nesse L de x. Tá? Então, vamos tentar entender que comportamento é esse. Ó, quando eu tenho o L0 de x0, ele tem que ser 1. Se for o L alguma outra coisa de x0, ele tem que ser 0. Quando for L1 de x1, ele tem que ser 1. Quando for L outra coisa de x1, ele tem que ser 0. Então, quando for Ln de xn, ele tem que ser 1. Mas quando for L alguma coisa ou alguma outra coisa de xn, ele tem que ser 0. Então, vamos tabular aqui, ó. Então, vamos escrever. Eu tenho um LK de xi. Certo? Qual vai ser o valor desse cara? Então, ele ou ele é 0 ou ele é 1. Certo? Quando que ele vai ser 1? Ele vai ser 1, por exemplo, quando for L0 de x0, L1 de x1, Ln de xn. Então, quando I for igual a K, ele vai ser 1. E em todos os outros casos, ele vai ser 0. Então, este tem que ser o comportamento desse polinômio de Lagrange, né? Que é L de Lagrange, é o polinômio de Lagrange. Então, esse LK de xi tem que ser com esse comportamento. Ele tem que ter um valor 0 quando o K for diferente de I. E ele tem que ser 1 quando o K for igual a I. Certo? Beleza. Vamos tentar descobrir como que a gente consegue gerar esse cara. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, LK de xi. Eu vou ter que colocar uma expressão aqui. Tá certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro começar zerando qualquer valor, né, em que o xi seja diferente do k, que o i seja diferente do k. Certo? Então, tem que fazer uma forma em que, se eu botar aqui x0 e 0 for diferente de i, isso daqui vai dar 0. Então, que expressão que seria a expressão mais simples que eu ia zerar isso daqui se o x que eu colocar for diferente, se eu colocar o x0, que é diferente do xi? Primeiro, para eu zerar alguma coisa, a forma mais fácil é eu multiplicar por 0. Então, eu vou multiplicar o que eu vou colocar aqui pelo restante, porque aí, se ele der 0, o restante dá 0. Então, se eu botar x0 aqui, eu quero que seja 0. Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, x menos x0. Deixa aqui. Só colocar aqui, ó.
Deixa eu reescrever aqui, que ficou confuso. Então eu quero colocar, ó, quero fazer um LK de x, tá? Então eu vou colocar, ó, o x, que é o x que eu colocar aqui. Se eu botar x0, eu quero que ele seja 0. Então, vou botar aqui, ó. Se eu colocar x menos x0, isso daqui vai dar 0. Beleza. Mas se eu colocar x1, eu também quero que isso seja 0. Então, vezes x menos x1. E assim por diante. Até x menos xi menos 1. Tá? Que aí eu vou querer, ó, todos esses eu quero que ele seja até o xk menos 1, desculpa. Até o xk menos 1, eu quero que ele seja 0. Mas se eu colocar o xk, porque quando eu colocar xk, esses dois vão ser iguais. Então, eu não quero que ele seja 0. Tá? Então, vamos pular. Aí, o x menos xk mais 1. E assim por diante, até o meu x menos xn. Então, todo mundo multiplicando um pelo outro. Tá? Então, se eu botar x0 aqui, esse cara vai dar x menos x0, que é 0, que está multiplicando todo mundo, vai dar tudo 0. Se eu botar x1, vai dar x1 menos x1 aqui, aqui vai dar x1 menos x0, que dá um valor, né, normalmente não 0. E aqui vai dar x1 menos x1, que dá 0, que está multiplicando por tudo, vai dar 0. E assim por diante. Todos, exceto o k. Porque aqui, ó, eu pulei do xk menos 1, do x menos xk menos 1, para o x menos xk mais 1. Então, o x menos xk não está aqui. Por quê? Quando o i do x aqui for igual a xk, for igual a k, eu não quero que dê 0. Então, esse cara aqui está atendendo esta parte aqui, ó. Ele vai ser 0 para todos, menos para todos os i's diferentes de k. Mas isso não atende ainda esse cara aqui de baixo. Então, como que eu vou fazer para atender esse carinha aqui de baixo? Então, eu tenho que fazer que quando o meu xk, quando o meu x, né, quando o índice do meu x for igual ao k do L, isso daqui dê 1. Então, eu tenho que fazer um jeito que essa multiplicação toda, e mais alguma coisa que eu tenho que adicionar nela, quando o meu x for igual a xk, isso tudo vai dar 1. A forma mais simples, eu tenho um número aqui que eu não sei qual é. Como que eu faço para esse número virar 1? A forma mais simples é dividir por ele mesmo. Tá? Então, o número que eu vou ter aqui em cima é um número que, quando for igual, o i do x for igual a k, ele tem que ser 1. Então, eu vou dividir pelo número que eu vou obter aqui em cima quando o meu x for xk. Então, eu vou dividir aqui, ó, por xk menos x0, xk menos x1, assim por diante, xk k menos xk menos 1, xk menos xk mais 1, assim por diante, até xk menos xn. Porque olha o que vai acontecer agora. Se eu botar x0, eu vou ter, ó, x0 menos x0 que dá 0. Tudo isso está multiplicando. Então, tudo isso dá 0. 0 dividido por um número, beleza, vai dar 0. Se eu botar x1, vai dar x1. Aqui vai dar x1 menos x0, que é um número. x1 menos x1, 0. Tudo isso vira 0. Se eu botar xk menos 1, vai dar xk menos 1 menos xk menos 1, que é 0, multiplicado por tudo dá 0. E assim por diante, até o xn, tá? Que é atendendo essa primeira parte aqui. E se eu colocar xk, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar xk menos x0, aqui dividido por xk menos x0. Corta, corta, dá 1. xk menos x1, que tem dividido por xk menos 1.
menos x1. Corta, dá 1. E assim por diante. Até, ó, xk menos xk menos 1, que corta com xk menos 1. Xk menos xk não tem, porque senão ele daria 0, e eu não quero. Então, ele não tem nem em cima nem embaixo. Aí eu pulo para xk menos xk mais 1, xk menos xk mais 1. Corta, e assim por diante. Então vai dar esse cara aqui, quando for xk, quando for LK de xk, ele vai dar 1. E quando for LK de qualquer outro x que não seja o k, ele vai dar 0. E com isso, esse carinha aplicado a essa expressão, ele gera o nosso polinômio do jeito que a gente quer. De tal forma que o polinômio aplicado a x0 vai dar y0. O polinômio aplicado a x1 vai dar y1 e assim por diante. Então, essa é a forma de Lagrange de interpolar um polinômio. Certo? Então, como que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um exercício? Vamos fazer aquele mesmo carinha que a gente fez antes. Tá? Deixa eu pegar mais uma folha. Aqui. Então, ó, x menos 1, 0, 2. F de x, 4, 1, menos 1. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou escrever a minha forma de Lagrange. Tá? Então, ó, como eu tenho 3 pontos, eu vou conseguir gerar um polinômio de grau 2 de x. Ele vai ser... Vou escrever, como é a primeira vez que a gente está fazendo, eu vou escrever passo a passo, tá? Então vai ser, ó, y0 vezes L0 de x mais y1 L1 de x mais y2 L2 de x, tá? Aí agora, o P2 de x vai ser... Quem é o y1? O y1 é o f... Desculpa. Quem é o y0? O y0 é o f de x0. Esse é o x0. Deixa eu escrever ali em cima. Então, esse é o x0, x1, x2. Esse é o y0, y1, y2. Tá? Então, y0 é 4 vezes L0 de x mais y1 vezes L1 de x mais y2 menos 1 vezes L2 de x. Certo? Agora a gente precisa descobrir quem é L0 de x, L1 de x e L2 de x. Então vamos fazer isso aqui, ó. L0 de x, L1 de x e L2 de x. Certo? Agora eu preciso seguir essa forma de criar os meus polinômios, o L0 de x, o L1 de x e o L2 de x. É só eu seguir esse raciocínio. Então eu vou ter uma fração em todos eles. Vai ser uma fração. Em cima, eu vou ter x menos todos os x, exceto o k. Então, nesse caso aqui, o k é 0. Então, eu vou ter x menos todos os outros x, menos, exceto o x0. Então, eu não vou ter x menos x0. Eu vou ter x menos x1 vezes x menos x2. E no denominador, eu vou ter o xk menos todos os x, menos o x igual a k, certo? Então, não vou ter xk menos alguma coisa, exceto o x menos x0. Então, eu vou ter o xk menos x1 vezes xk menos x2, certo? Porque quando eu colocar x0, isso vai dar x0 menos x1, x0
menos x2. E aqui, o K, o meu K é 0, eu já escrevo 0 aqui, tá? Então, x0 menos x1, x0 menos x2, corta. x0 menos x1, 2, x0 menos x2, corta. Ele deu 1. Então, o L0 de x0 é 1. Né? E quando for um outro x, quando for x1, x1 menos x1, deu 0. Já tudo deu 0. Quando for x2, x2 menos x2, deu 0. Tudo deu 0. Então, o L0 aplicado a x0 dá 1, aplicado a x1 dá 0 e aplicado a x2 dá 0. É isso que a gente precisa. Então, L1 de x vai dar ó, x menos todos os outros x menos o x, exceto o x1, então vai dar x menos x0, x menos x1 não tem, então vai dar x menos x2. Aí aqui embaixo vai dar o x1 menos x0, não tem x1 menos x1, aí agora x1 menos x2. E no L2 vai ser ó, x menos x0, x menos x1, porque eu não tenho x menos x2, eu estou no L2. Então vai dar ó, x2 menos x0, x2 menos x1. Pronto. Agora a gente pode fazer nossas continhas, que a gente vai ter, ó, x menos x1. Quem é x1? 0. Vezes x menos x2. Quem é x2? 2. Sobre x0. Quem é x0? Menos 1. Menos x1, que é 0. Aí temos x0, que é menos 1, menos x2, que é 2. Vamos fazer aqui de baixo. Então vai ter ó, x menos x0, que é menos 1. Então vai dar mais 1. X menos x2, que é 2. Sobre x1, que é 0. Menos x0, que é menos 1. Então, vai dar mais 1. Então, aqui nós vamos ter x1, que é 0, menos x2, que é 2. E aqui, x menos x0, que é menos 1, vai dar mais 1. E x menos x1, que é 0. Então, teremos aqui o x2, que é 2, menos x0, que é menos 1, que vai dar mais 1. Aí aqui x2, que é 2, menos x1, que é 0. Então tá. Vamos começar a fazer nossas continhas aqui. Ó. Então teremos menos 1 menos 0 vai dar menos 1. Menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Aqui dá 1, aqui dá menos 2. Aqui dá 3, aqui dá 2. Tá? Então, nós vamos ter... Aqui vai dar, ó, x ao quadrado menos 2x. X ao quadrado menos 2x sobre menos 1 vezes menos 3 dá 3. Aí aqui vai dar ó, x ao quadrado menos 2x mais x menos 2. Então vai dar x ao quadrado menos 2x mais x vai dar menos x menos 2 sobre 1 vezes menos 2 dá menos 2. Aí aqui vai dar x mais 1 vezes x, então vai dar x ao quadrado mais x. Sobre 2 vezes 3, 6. Então, agora eu posso juntar esses valores aqui com esses daqui. Então, ó, o nosso P2 de x vai ser 4 vezes o L0 de x. Então, 4 vezes o L0 de x aqui.
Então, vai ser x ao quadrado menos 2x sobre 3. Mais 1 vezes L1 de x. Então, mais x ao quadrado menos x menos 2 sobre menos 2. Menos L2 de x. Então, menos x ao quadrado mais x sobre 6. Então, agora a gente tem que fazer essas contas aqui para ver quanto que vai ficar. Então, ó, P2 de x vai dar, ó, vai ser tudo sobre 6. Certo? Então, aqui, ó, vai dar sobre 6, vai dar 2 sobre 6, que aí vezes 4 vai dar 8. Então, vai ser, ó, 8x ao quadrado menos 16x. Aí aqui, ó, menos 2 vai dar menos 3 em cima. Certo? Então, menos 3, menos 3x ao quadrado mais 3x mais 6. Um pouquinho mais. E esse daqui já vai ser, ó, menos 1 menos x ao quadrado menos x. Agora é só tentar simplificar aqui, ó. Eu tenho 8x ao quadrado. Então, ó, 8 menos 3 dá 5. Menos x ao quadrado vai dar 4. Então, eu tenho 4x ao quadrado. No x, eu vou ter menos 16 mais 3, então vai dar menos 13, menos 1 vai dar menos 14. Então, menos 14x. E o termo independente só sobrou 6. Então, mais 6. Tudo isso sobre 6. Certo? Então, ó, se eu separar esses termos, então, vou escrever aqui em cima, ó. Então, ó, o polinômio de grau 2 de x, pegando aqui de baixo, ó, vai ser, ó, 6 sobre 6 dá 1, mais menos 14 sobre 6. Aí aqui, 7, 3. Então, dá menos 7 terços de x. E aqui dá 2 sobre 3. Então, mais 2 terços de x ao quadrado. Então, essa é a expressão do meu polinômio de grau 2. Que se a gente for olhar... Cadê? Onde a gente fez a outra conta? Deixa eu achar a folha. Aqui. A conta que a gente fez resolvendo o sistema linear, não por coincidência, deu a mesma coisa, ó. 1 menos 7 terços de x mais 2 terços de x ao quadrado. Então, essa forma de Lagrange, ela funciona, ela gera o mesmo polinômio que eu geraria de outra forma. Certo? Então, nós conseguimos interpolar desse jeito. E essa interpolação, ela funciona para quaisquer conjunto de valores, qualquer grau de polinômio. Tá? Desde que a gente siga essas regrinhas de interpolação. Certo? Cadê eu? Aqui. Se eu tenho
n mais 1 pontos, eu vou conseguir interpolar um polinômio de grau n. Aí, para interpolar pela forma de Lagrange, um polinômio de grau n, né, ele tem que ser igual para o polinômio aplicado ao xi tem que ser igual ao f de xi para todo i indo de 0 a n. A expressão é essa, expressão do polinômio de Lagrange, né? Um Pn de x é o y0 de L0 de x, y1 L1 de x e assim por diante até o yn Ln de x. Né? E a forma como eu descrevo o polinômio é essa forma aqui. Né? O comportamento dele tem que ser o polinômio avaliado a um x cujo índice seja diferente do índice do polinômio, ele tem que dar 0, e avaliado num x cujo índice seja igual ao índice do L, ele tem que ser 1. E a expressão é essa daqui que a gente deduziu juntos. Beleza? Então, essa é a primeira forma de polinômio de interpolação que a gente vai ver. Nós vamos ver mais uma adiante, tá? Que aí a gente vai ver na próxima aula.